Olá, seja bem-vindo ao canal. Vamos começar mais uma aula muito especial aqui. Então, você assiste essa aula que com certeza Deus vai falar com você sobre o assunto. E se você é novo no canal, não me conhece, eu sou o pastor Ariston Júnior. Seja bem-vindo no canal, se inscreva. Aqui nós temos conteúdo todos os dias, temos um podcast muito avivado que chama Podercast. Então você pode nos acompanhar e live praticamente todos os dias. Então se inscreva e vai dando o like. Nós vamos falar 21 razões, 21 motivos para você orar em línguas. É um assunto que falamos muito aqui no canal, desta chave sobrenatural, dessa chave que destrava ministério, essa chave que leva a pessoa para um novo nível espiritual, onde ativa a unção, onde muitas coisas acontecem, e nós vamos estar falando 21 razões, 21 motivos para você estar orando em línguas, orando no Espírito Santo. Então, a primeira razão que a oração em línguas é a entrada para o sobrenatural. Se você quer viver o sobrenatural, se você quer provar do sobrenatural, a chave é a oração em línguas. Quando você começa a orar em línguas, você começa a provar do sobrenatural. Daqui a pouco eu vou falar alguns testemunhos de pessoas que começaram a viver o sobrenatural quando começou a orar em línguas. Posso até começar com um agora, de uma irmã que estava com um problema no banco, tinha ido já falar com o gerente várias vezes e não conseguindo resolver. E ela falou com um pastor, e esse pastor falou assim: ó, começa a orar em línguas que o Espírito Santo vai te conduzir nessa oração. Você pede para o Espírito Santo ajudar você a orar em espírito, e aí o Espírito Santo vai te conduzir. E ela começou a orar em línguas, e 2 semanas orando em línguas, muito em línguas, por essa causa, por esse objetivo, um anjo, ela tem uma visão de um anjo apareceu na parede, como se fosse abrir uma janela na parede da casa dela, é uma visão que ela teve. E o anjo falou assim para ela: ó, você fala lá para o gerente do banco isso, e o número tal. E realmente o que o anjo falou naquela visão, ela foi no outro dia no banco e acharam o o contrato que não conseguia achar e foi resolvido o problema dela. Entenda isso, a oração em línguas é uma chave que te leva para o sobrenatural. Segunda razão, segundo motivo para você estar orando em línguas é que a oração em línguas está profetizando o seu futuro ordenado por Deus. Deus tem um plano perfeito, maravilhoso para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. E quando você ora em língua, você está profetizando este futuro. Eu gosto eu vendo as mensagens sobre oração em línguas, tem o Joseph Price, lá eu acho que é da Filipinas, se eu não me engano, esse pastor, ele falou na igreja dele, que tem uma grande igreja lá no seu país, e ele falou assim: ó, eu já estava orando por vocês há 10 anos atrás. Ele fala isso para a igreja: eu já estava orando por vocês há 10 anos atrás. E ele fala assim: ó, que se Deus me mostrasse tudo que ele ia me dar nesses 10 anos, que é uma grande igreja, livros, um ministério internacional, ele falou assim: eu ia ficar com medo, ia ficar assustado, porque Deus fez uma grande obra através da vida dele, mas ele falou: eu já estava orando por isso. Ele já estava orando, ele já estava profetizando o seu futuro quando estava orando em mistério, quando estava orando no Espírito, quando estava orando em línguas. E quanto mais você fizer isso, mais fortalecido você vai ser. O pastor David Robson, ele fala assim, uma frase que eu gosto muito: orando em línguas, orando no Espírito, que ele gostava de falar, hora após hora. Quanto mais você orar, hora após hora, orando no Espírito, mais você entra no sobrenatural, mais você profetiza o seu futuro. Então, essa
é uma chave, e vai assistindo até o final e vai já dando like, porque nós vamos falar de 21 razões, 21 motivos para você orar em línguas, e nós estamos apenas na segunda razão. Terceira razão, que a língua é a entrada no reino do Espírito, a zona dos milagres. Quanto mais você orar em línguas, você entra numa dimensão dos milagres. Você entra na dimensão dos dons espirituais. Quando eu descobri a chave, aí tem no meu canal, tem uma playlist chamada Oração em Línguas, e tem o meu testemunho nessa playlist. Meu testemunho sobre oração em línguas é o tema do vídeo. Eu falo que alguns que acompanham o canal já ouviu esse testemunho, mas eu vou falar isso, que o pastor John, que trouxe a revelação para o meu coração, Deus usou ele para trazer essa revelação, ele dava o exemplo assim, é como se Deus colocasse todos os dons, dom de cura, dom de milagre, dom da fé, em um quartinho, e ele dá uma chave para você entrar nesse quartinho, e a chave é a oração em línguas. Então, Deus tinha promessas para a minha vida de milagres acontecer. Já aconteciam algumas curas no meu ministério, mas nunca tinha acontecido um milagre. E aí, quando ele falou isso, que todos os dons e o dom de milagre é o que eu buscava a Deus, está no quartinho, e a chave para entrar nesse quartinho era a oração em línguas. Eu falei, eu vou orar em línguas. Eu quero entrar nessa chave, eu quero entrar nessa dimensão dos milagres. E eu comecei a orar. Eu ia fazer uma viagem depois da revelação, 3 meses depois, para a Argentina. Eu fui 4 vezes para a Argentina e essa era a segunda viagem. E aí eu comecei a orar, no mínimo, falei, ó, no mínimo vou orar 3 horas todos os dias em línguas, no Espírito. E o que aconteceu? Nessa viagem, quando eu cheguei lá, milagres começou a acontecer. E o primeiro milagre, para quem já conhece meu testemunho, que uma menina que estava cega de um olho e já estava perdendo a visão do outro olho por causa da doença que deu nela, foi curada na hora, voltou a enxergar na hora. Então, quando você começa a orar em línguas, você entra na dimensão dos milagres. Então, se você quer provar dos milagres, comece a passar tempo, comece a se disciplinar, orar em línguas, hora após hora. Quanto mais você orar, mais você entra no sobrenatural. E entenda só, para você orar em línguas, para você orar no Espírito, você não precisa sentir o fogo, a unção, porque muitas vezes quando eu comecei a ensinar a igreja sobre isso, as pessoas, pastor, eu pensei que tinha que sentir a unção, o fogo. Então por isso que tem irmãos que só vai orar no Espírito, quando no culto da ceia, que é aquele culto mais forte, aí o culto mais forte ele ora em línguas, ora no Espírito. E eu falei, não, irmão, você sentindo ou não sentindo, a Bíblia diz que nós temos o controle. Quando Paulo fala assim, ó, vocês quando estiver na igreja, ele está falando da igreja, não adianta você ficar lá 40 minutos orando em línguas na hora da pregação. Na hora da pregação você tem que transmitir a palavra. Se for na hora da pregação, tem que ter intérprete. Na hora da pregação, não está falando na hora quando você estiver em casa. Eu tenho uma live falando desse versículo, desse capítulo de Coríntios 14, versículo por versículo. Então entenda isso. Paulo está falando que eles têm um controle, então não ore agora. Na hora da pregação, dê a palavra, pregue. Então nós temos o controle de orar em língua, sentindo unção, não sentindo, na hora que quiser e o tanto que quiser. Aí que está a chave. Eu posso orar em línguas na hora que eu quero e o tanto que eu quiser. E alguns falam assim, tem que ter intérprete. A pessoa não entende o texto da Bíblia. O Paulo está falando no culto, ele não está falando na minha vida particular, na minha vida, na minha casa. Para que eu vou ter intérprete? Ali a Bíblia fala que tem intérprete para a edificação da igreja. Para que eu preciso de intérprete se eu estou orando para a minha edificação pessoal? O próprio Paulo fala no texto, quem ora em línguas edifica a si mesmo. Mas só que as pessoas que falam isso, e alguns que falam que nem existe a oração em línguas, são pessoas religiosas, pessoas que foram doutrinadas por ensino de homens. Eles falam assim, as línguas é idiomas, e o que está escrito em Coríntios? Coríntios fala que quem ora em línguas ninguém entende, mas somente a Deus. Sai
saia da religião, saia desse falso ensino que te ensinaram que era idiomas. É uma manifestação das línguas e idiomas. Existem 4 operações das línguas. Uma oração em línguas para edificação pessoal, que ninguém entende. Uma para línguas com interpretação, línguas como sinal para o incrédulo, que é como idioma, e línguas para intercessão. Aprenda, você que não sabe sobre isso, venha para esse canal que ensinamos sobre isso em nome de Jesus. Então, por isso que eu até peço para você compartilhe que falta esse ensino na igreja. A igreja precisa despertar para essa chave sobrenatural. Nós já falamos 3 razões. Vamos falar a 4ª. As línguas estão orando as coisas escondidas que serão reveladas. Existem segredos, e é interessante que a Bíblia fala que quem ora em línguas ora mistério. Essa palavra mistério significa segredos. Então você, quando está orando no Espírito, você está orando segredos, coisas ocultas, mistérios que serão revelado. Por isso que quanto mais a pessoa passa orando em línguas, orando mistério, orando segredos, ele começa a ter mais revelações, porque ele está orando isso, ele está orando segredos ocultos que serão revelados. Seja na palavra de Deus, que vai ser revelado para ele, seja planos e propósitos, seja estratégias, alguma coisa Deus está trazendo para o espírito dele que vai ser revelado. Vai ser revelado. Isso é tremendo, isso é poderoso. E 5º lugar, a língua puxa você do passado para o futuro. As línguas puxam você do passado para o futuro. Entenda só, tem muitas pessoas que estão presas no passado, quando Deus tem um futuro maravilhoso, quando Deus tem um futuro e promessas maiores, coisas tremendas. O plano de Deus é perfeito e ele tem o melhor para você, mas muitas pessoas estão presas no passado, seja de traumas, passado de dores, de sofrimento, passado de decepções que tiveram com família, com familiares ou com homens da igreja, tiveram com pessoas da igreja, e estão presas no passado. Mas quando você começa a orar no Espírito, por algum tipo de violência que você sofreu no passado, mas quando você começa a orar no Espírito, Deus te puxa você do passado para o seu futuro, para o seu destino. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um destino profético para você. E quando você começa a orar no Espírito, você vai saindo do passado que está prendendo você no passado e te levando para um futuro de vitória, um futuro de bênção, um futuro da terra prometida, um futuro glorioso na presença de Deus. 6º, a língua constrói e desperta a nossa fé. Judas 20, no livro de Judas 20, um livro antes do Apocalipse, está escrito assim: vós, amado, edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Vós, amado, edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Uma maneira de você edificar a sua fé é orando no Espírito Santo, é orando em mistério, é orando no Espírito, é orando em línguas. Quanto mais a sua fé é edificada através da oração em línguas, mais resultado você tem. O grande problema da igreja é que está vivendo um povo sem fé, um povo cheio de medo, cheio de dúvida, cheio de incredulidade, porque não estão orando no Espírito. Como eu posso edificar a minha fé? 2 maneiras, é alimentando da palavra. A fé vem de ouvir e de ouvir a palavra de Deus, e também diz que eu posso edificar minha fé orando no Espírito Santo.
Então, as pessoas estão sem fé dentro da igreja, até líderes sem fé, pastores sem fé. Um dia eu fui pregar numa igreja, Deus sempre me dá uma palavra de fé, de ânimo, uma palavra de rompimento, e até você que quiser que eu faça uma cruzada de cura, de milagres, de avivamento na sua igreja, pode fazer o convite. Mas eu cheguei lá na igreja, o pastor deu uma palavra antes de mim, uma palavra de 10 minutos. A palavra dele é misericórdia, a palavra cheia de dúvida, de medo, de incredulidade. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu fiquei pensando, e agora? A minha palavra que Deus já tinha me dado para ministrar era uma palavra de fé, que não tinha nada a ver, era totalmente contrário ao que ele estava falando. Mas eu falei, eu vou falar isso, é o que a Bíblia diz, e eu preguei a palavra de fé. Então tem muitos pregadores sem fé, tem muitos pastores sem fé, tem muitos apóstolos sem fé, tem muitos profetas sem fé, porque ele não tem se edificado, não tem passado tempo com Deus, não tem orado no Espírito, que é uma forma de fortalecimento e de edificar a nossa fé. E aí estamos vendo os resultados disso, de muitos problemas dentro da igreja, muitas pessoas dentro da igreja oprimidas. Eu recebo mensagem, irmãos, de pessoas pedindo oração e de pastores, de obreiros, ou de irmão mesmo que não tem nenhum cargo na igreja, que estão sendo oprimidos por Satanás, porque não tem edificado a sua fé. Sétimo, as línguas ajudam a fortalecer na nossa fraqueza. A Bíblia diz: quando digo fraco, eu sou forte. E as línguas ajudam a fortalecer. Eu lembro quando um dia, quando eu descobri sobre a oração em línguas, eu comecei a orar em mistério e estava orando em línguas em casa. E naquele dia eu estava passei por uns problemas na igreja, estava chateado, mas eu estava tentando orar com entendimento, mas a minha mente tentando esquecer do problema e orar com entendimento, mas a minha mente voltava para o problema. Quando eu via, eu estava pensando no problema, tinha parado de orar. Tentei, acho que uns 10 minutos orar com entendimento, mas não tinha jeito, a minha mente voltava para o problema. Até o momento eu falei, eu vou orar em línguas. Comecei a orar em línguas, orando, orando, orando. E aí veio um versículo na minha mente: enchei-vos, não se embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, que está lá escrito de Efésios. E eu fiquei pensando, mas como eu posso ser cheio do Espírito Santo? E aí veio a resposta: orando em línguas, orando no Espírito, você é cheio do Espírito Santo. E aí continuei orando, orando, orando. E aí veio outro versículo no próprio livro de Efésios: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E como eu posso me fortalecer no Senhor, na força do seu poder? Orando no Espírito, orando em línguas, você se fortalece. Então, a oração em línguas traz força para aquele que está fraco. Seja fraco fisicamente, emocionalmente, seja fraco espiritualmente. A oração em línguas vai te trazer força espiritual, que vai atingir toda a sua vida. Oitavo motivo que você precisa estar orando em línguas. Língua lhe dá refrigério espiritual e descanso. Quando você começa a orar em línguas, isso vai levar você para um refrigério, isso vai levar você para um descanso. A nossa alma fica muito agitada neste mundo porque é notícias ruins, problemas que acontecem às vezes na nossa casa, na nossa família, nas nossas finanças, na nossa saúde. Nós somos bombardeados por coisas negativas. E quando você começa a orar no Espírito, você entra nesse lugar de descanso, você entra nesse lugar de refrigério. Quantas pessoas aflitas, quantas pessoas que não conseguem dormir porque não descansa. Ele deita na cama, mas a mente dele está agitada, está pensando nos problemas, pensando nas dificuldades. Ele é ansioso. A ansiedade é o contrário de descanso. Quando Jesus falou assim, ó, não andeis ansiosos por
coisa alguma. Não fique ansioso com o que comer, com o que vestir. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas, que ele está falando disso, de comida, de vestido, da provisão, serão acrescentados. E o que nós encontramos? Pessoas que não conseguem descansar, pessoas aflitas, pessoas ansiosas. Cristão, quando Jesus falou para não ficar ansioso, ele fala: busque primeiro e as coisas serão acrescentadas. Então, a oração em línguas, a oração no Espírito, nos leva para esse lugar de descanso. 9. Línguas facilita a entrada nos dons espirituais. É o que eu já falei agora há pouco. O quartinho dos dons e a chave para entrar no quartinho dos dons é a oração em línguas. Quanto mais você orar em línguas, mais os dons vão se manifestar na sua vida. E você que já tem algum dom que opera em você, quando você começa a orar em línguas, eu acho que vai estar falando aqui também, mas já se estiver falando aqui eu vou adiantar, você potencializa esse dom. Vamos dizer, ele se manifesta no nível 5 na sua vida, de 0 a 10, vamos dizer que manifesta o número 5, você começa a orar em língua, ele vai se manifestar 9, 8, ele vai potencializar, vai manifestar com muito mais força quando você começa a orar em línguas. Número 10, a língua desenvolve mais intimidade com o Espírito Santo. Entenda só, a oração em línguas é uma linguagem do espírito humano. Não é apenas o Espírito Santo que está orando, é o Espírito que flui essas línguas no seu espírito. E aí você fala. Então, quanto mais você está orando em línguas, você está desenvolvendo intimidade com o Espírito Santo, porque você está passando tempo com ele. É o Espírito junto com o seu espírito. Por isso que diz lá Romano, é o Espírito testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. É o Espírito Santo no seu espírito, você flui as línguas de você. É como se fosse um rio que flui nos seus lábios. Então, quando você está orando em línguas, passando tempo com Deus em oração em línguas, você está produzindo intimidade com o Espírito Santo. E essa intimidade com o Espírito Santo que vai trazer resultados sobrenaturais para a sua vida. O que vai mudar a história de uma igreja, de uma vida de um homem, de uma mulher, de um jovem, é a intimidade com o Espírito Santo. E uma das ferramentas e uma das chaves é a linguagem do Espírito, uma linguagem espiritual. Meu irmão, se você entendesse isso, e se você entende isso e começa a praticar isso, você vai ter resultado. Aqui no canal, muitos testemunhos, quase todos os dias, nos comentários dos vídeos, pessoas que mandam mensagem no WhatsApp para mim, falando: pastor, depois que eu comecei a orar em línguas, está acontecendo isso. Até na questão material, pessoas que abriram porta de emprego, pessoas que foram abençoadas com processos que estava travado, amarrado e de repente ganharam a causa, pessoas sendo usadas em curas e milagres e muitos outros testemunhos de pessoas que estão tendo mais experiência com Deus, mais sensível espiritualmente, dons se manifestando, visões se manifestando. Muitos e muitos testemunhos estão chegando no canal através dessa chave poderosa. Número 11, nós estamos falando de 21 motivos para você orar no Espírito. Língua acessa o conhecimento de revelação no seu espírito. O que significa isso? Você recebe instrução. Para você ter vitória, o único jeito é através de uma instrução. Josué estava precisando vencer Jericó, e havia uma muralha gigante. Jericó era a terra prometida. E aí o anjo aparece para ele lá e fala assim: ó, dê 7 voltas em Jericó, e no último dia dê 7 voltas, e grita, e as muralhas vão cair. Ele recebeu uma instrução, o que precisava fazer. Aquela mulher que tinha uma dívida
e os credores queriam levar os filhos no lugar da dívida. Ela foi lá para o profeta e o profeta falou assim: ó, pega vasos vazios e começa a encher os vasos com azeite, que ela tinha um pouquinho de azeite, e Deus fez um milagre da multiplicação. Ela recebeu uma instrução, o que precisava ser feito, e através disso houve o milagre da multiplicação, ela pagou as suas dívidas. Josué venceu Jericó e foi a primeira cidade da terra prometida. Então, quando você começa a orar em língua, você tem acesso a essas instruções, a essas revelações. É insight, ideias começam a surgir no seu espírito que vai te levar para a vitória em nome de Jesus. Número 12. Línguas abre a escritura para você ter uma perspectiva divina em vez de um ponto de vista intelectual. É isso que está faltando na igreja. Muita gente inteligente, que é bom, muita gente sábio, que é maravilhoso, sábio humanamente, que tem muito conhecimento, muitos teólogos que lê a Bíblia, mas com a visão humana, porque ele tenta entender a Bíblia com a mente natural, e nós entendemos as coisas da Bíblia com a mente espiritual. Então, quando você começa a orar no Espírito, a sua mente espiritual, do homem espiritual que está em você, a mente de Cristo, começa a ser ativada em você. E você começa a ler a Bíblia com a visão divina, não com a sua visão humana limitada. O homem é limitado. Por mais conhecimento que ele tenha, por mais faculdade, PhD em divindade, como alguns são, teólogos, não sei fez quantas teologia, mas você só vai entender as coisas do Espírito com a mente de Cristo, com a mente espiritual. Por isso que Paulo diz lá em Coríntios que aquele que é natural não entende aquilo que é espiritual, porque o que é espiritual parece loucura. Por isso que tem pessoas sábias, cheias de conhecimento, mas não tem nada de Deus. E você só vai entender isso quando você começa a desenvolver a vida espiritual. E uma das chaves para você desenvolver a vida espiritual é orando no Espírito, orando hora após hora. E aí você vai receber revelações no seu espírito. Número 13. A língua causa dano no reino das trevas e coloca em total confusão o reino de Satanás. Quando você começa a orar em línguas, ele não entende o que você está orando. E ao mesmo tempo, você, às vezes, a oração em língua, você está intercedendo por algo. Ele está tentando, a Bíblia fala que ele arma cilada. Por isso que diz lá no livro de Efésios, capítulo 6, do versículo 10 em diante, ele fala de uma guerra espiritual e ele fala: revestivos de toda a armadura de Deus para não cair na cilada do diabo. Então, o diabo arma cilada para o cristão. Mas quando você começa a orar no Espírito, muitas vezes você está intercedendo contra essa cilada, para destruir, para desfazer essa cilada de Satanás, para trazer o inimigo em confusão, tudo que o inimigo tenta armar contra você, contra a sua casa, contra a sua família, você orando no Espírito, começa a desfazer, você começa a fazer o inimigo entrar em confusão. Meu irmão, isso é uma chave poderosa. E eu quero falar para você, nós temos um programa chamado Podercast e teve pastores que muito sábios que falam sobre oração em línguas, que tem canais e alguns canais, tem um pastor que participou do nosso Podercast e o canal dele tem mais de 100 mil inscritos e ele fala muito sobre oração em línguas. Vários pastores, eu vou deixar os 7 programas mais fortes desses pastores, dessas pastoras, os 7 mais fortes sobre oração em língua, nós temos, para você ter uma ideia, já realizamos 51 podcasts, 51 Podercast. Mas tem, acho que uns 10 que foi exclusivo, os pastores falam muito sobre oração em língua, que isso faz parte da mensagem do ministério deles. Eu vou deixar os 7 programas aqui embaixo. Os 7 programas aqui embaixo para você assistir. É só você ir na descrição do vídeo. A descrição é fechada para quem não entende. Vai ter uma palavrinha além. Aí debaixo do vídeo você clica
para abrir a descrição e vai ter 7 podcasts desses pastores, dessas pastoras, que foi muito forte, eles ensinando sobre esse assunto. Então, assista esses 7 programas. E eu quero falar para você, mulher cristã, nós temos 10 e-book. E-book, para quem não sabe, é livro digital. Livro para ler no celular, tablet ou computador. A pessoa adquire o e-book e aí põe um e-mail certinho, que tem gente que erra no e-mail. Coloca o seu telefone, o seu e-mail. Telefone não sei, mas o e-mail tem que ser certinho, que aí a Hotmart vai mandar os 10 e-book no seu e-mail para você ter acesso. Você comprando isso, dá uma olhada também na caixa de spam, que às vezes cai na caixa de spam. Aí você vê lá, por um preço baratinho, R$ 29,90. R$ 29,90 você sai um dia aí, compra de salgado, de guaraná, ou às vezes numa noite de pizza. A pizza lá no meu bairro está R$ 47. Então, R$ 29,90 você tem 10 e-book. Você, mulher de Deus, você, mulher cristã, para ler. E só um e-book lá vale esse preço. Só um dos e-books vale mais do que R$ 29,90 e você vai ter acesso a 10. Eu vou deixar na descrição também, no primeiro link vai estar os 10 e-books para você, mulher de Deus, ou no primeiro comentário fixado vai estar os 10 e-books. Você clica, vai abrir a janela, você adquire, coloca o e-mail certinho e a Hotmart vai mandar. Não é impresso, é digital. Você pode ler no celular, tablet ou computador. Vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Número 14. As línguas sincronizam você com o tempo de Deus. Ajuda a viver de acordo com o sonho de Deus para você na terra. Olha o número 14, que coisa tremenda. Sincroniza, todas as coisas ficam alinhadas. Você começa a orar em espírito, aí é aquele negócio lá. Você está no lugar certo, na hora certa. Você fala, oh, que coincidência, eu encontrei fulano e através disso abriu a porta. Oh, que coincidência, eu estava lá na hora certa, no tempo certo. Sincroniza, tudo vai encaixando as coisas. Porque você está orando em línguas, o Espírito Santo está usando seus lábios. E diz lá em Romanos, capítulo 8, se eu não me engano, versículo 27 ou 28, que diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis para cumprir a vontade de Deus, os decretos de Deus. Então você está orando em línguas, você está orando a vontade de Deus para você. E aí as coisas vão sincronizar. Você vai estar no lugar certo, na hora certa, você vai estar naquele momento e as coisas começam a se encaixar, as coisas começam a acontecer. Quantas pessoas às vezes estão no lugar errado, na hora errada? Conheci pessoas, infelizmente, até pessoas que estavam no lugar errado, na hora errada, que morreram por causa disso. Mas nem vou entrar nesse detalhe. Mas você estando no lugar certo, na hora certa, as coisas começam a acontecer de uma forma sobrenatural. E as línguas faz isso, porque você está orando à vontade de Deus. Meu irmão, você não sabe o que vai acontecer daqui a uma semana. Você pode ter planos. Você não sabe o que vai acontecer em 2025. Você pode fazer planos. Eu, eu tenho planos para 2025. Em janeiro já vai ter 2 eventos tremendos. Você faz planos. Mas Deus já sabe o que vai acontecer daqui a um mês. Deus já sabe o que vai acontecer daqui 6 meses, daqui um ano. Deus é onipresente, onisciente. Onisciente sabe tudo, sabe o presente, passado e futuro. Deus já sabe. E quando você está orando em mistério, Deus está alinhando você. E aí as coisas começam a dar certo. Se você está no lugar certo, na hora certa, as coisas começam a acontecer na sua vida. Número 15. Línguas é o som da vitória. Meu irmão, sabe por que é o som da vitória? Se você tem as línguas na sua vida, é porque Jesus morreu na cruz do Calvário por você, comprou a sua vida, derramou o sangue dele para purificar você. E através disso você pode receber o Espírito Santo e você pode receber as línguas.
Quando você ora em línguas, o inferno treme, porque ele escuta esse som, mas não entende nada do que está orando. Então, esse é o som da vitória. Então, quanto mais você orar em línguas, mais esse som da vitória vai soar na sua vida. É como se fosse aquele som quando o povo de Israel gritou e tocaram a trombeta, o chofar, tocaram o chofar, e o povo de Israel gritou, as muralhas caíram. Foi o som da vitória. Quando você ora em língua, o som da vitória soa na sua casa e todas as muralhas que estão impedindo de você conquistar a terra prometida caem por terra, em nome de Jesus. Número 16. As línguas abrem o céu e carregam a atmosfera. Eu gosto do testemunho do pastor John. Abre o céu e carrega a atmosfera. Ele, ele falou que foi numa igreja, ele com a equipe dele, e da equipe dele tinha pessoas que tinham visões. E quando eles foram nessa igreja, eles estavam muito frio, eles estavam enfrentando várias batalhas, e eles olhavam assim, a irmã que tinha visão olhava e viu muito vulto, muita coisa negra na igreja, uma igreja de Deus. Mas só que ela estava passando por batalha e não oravam. Mesmo você sendo de Deus, se não orar, meu irmão, você acaba sendo oprimido por Satanás. Por isso que tem muito crente oprimido por Satanás e não ora nada. Se você não fala com Deus, se você não expulsa o mal, como você vai ser liberto, meu irmão? Os irmãos falam assim, pastor, eu estou sendo atacado. Eu falei, e você está fazendo o quê? Ah, você levanta e repreenda. Se você é atacado, levanta e repreenda o mal. Aí tem gente que não faz nada. E aí ele ensinou isso, o pastor John, para essa igreja, ó, vamos orar em línguas, vamos orar em línguas. E aí ele disse que passou, acho que 3 meses depois, o povo orando em língua 1 hora, 2 horas. E aí ele, quando foi lá, essa mesma irmã que tem visões abertas, ela viu a igreja cheia de anjos, anjos, porque é uma linguagem espiritual, meu. Você carrega a atmosfera. É igual quando você entra numa casa. É, é interessante aquele filme O Quarto de Guerra, que tinha a irmã que orava muito, né? E aí o pastor vai comprar a casa dela, é, outra pessoa está vendendo a casa, né? Que é a principal do filme, e aí ele entra num quartinho lá e, e fala assim, ó, alguém estava orando aqui. E aí o man que estava vendendo a casa, né? Corretora, balançou a cabeça. E ele ficou com a casa ali. Mas ele sentiu. Você carrega a atmosfera. Se você tem um quartinho de oração e começa a passar tempo com Deus ali, adorando, orando em línguas, aquela atmosfera muda. Se a igreja é uma igreja de oração, não apenas de reunião, a atmosfera é diferente. É diferente. Pega essa chave aí. Número 17. As línguas estão abrindo todas as portas fechadas para a sua vida. Eu declaro isso, se você começar a passar tempo orando no Espírito, orando hora após hora, quanto mais tempo você orar em mistério, quanto mais tempo você colocar em chave essa prática, as portas que estão fechadas para a sua vida vão se abrir. Jesus diz: quem pede, recebe, quem busca, encontra, quem bate, a porta abrirá. Então, as portas que estão fechadas na sua vida vão se abrir em nome de Jesus. Número 18. As línguas é a chave de ignição para andar no poder de Deus. Meu irmão, se você quer andar no poder de Deus realmente, muita gente fala, pastor, eu quero andar no poder de Deus. Aí está a chave. As línguas, esse dom maravilhoso. E é interessante que muita gente fala assim, eu lembro quando eu era no convertido, antes de eu receber a revelação da oração em línguas, que foi é, uns 12, 13 anos atrás, que caiu a ficha para mim, e eu conto isso no meu testemunho como foi. Mas só que mesmo no convertido, eu tenho quase 30 anos na fé, mesmo no convertido, eu tinha lido um livro que falava assim,
que a oração em línguas ele falando daquela palavra edificar, era colocar tijolo sobre tijolo, era algo construção. E aí veio aquele primeiro entendimento. É uma construção, edificar é uma coisa boa. E aí eu vi alguns irmãos falar, não, a língua é menor dom, não tem muita importância a ele não. E eu falava, opa, tem que sim. É construção, é uma edificação. Eu só sabia isso, né? Eu só falava isso. É uma edificação, uma construção. Mas eu via muita gente desvalorizar. Ah, não, menor dom não serve para nada. Uma vez um pastor falou assim: ah, o dom de língua não serve para nada. Eu vi falando, só, não serve para nada, só para edificação pessoal. E eu falei, opa, como não? Se é para edificação pessoal, então já é muita coisa. Então é algo poderoso, porque quem é um cristão que não precisa se edificar? Então eu não aceitava isso. E por incrível que pareça, a oração em língua é o fundamento. Para todos os dons operar, o de profecia você tem que ter o de línguas. Praticamente a grande maioria, 90% que eu conheço que profetiza, usado na profecia. Não, todas as pessoas que eu conheço que é usado na profecia, ora em línguas. Porque tem dom que está ligado a outro dom. É, e sobre os dons, nós temos que fazer uma aula sobre dons exclusivos. Nós estamos falando de 21 razões para você orar em mistério. Número 19. As línguas estão adorando o Pai em espírito e em verdade. As línguas é uma adoração. Lá no livro de Atos diz que eles ouviram, e também na casa de Cornélio, ouviram eles magnificar a Deus, eles adorar a Deus. Então, quando você está orando em línguas, muitas vezes o que você está orando, o que está saindo da sua boca é uma adoração ao Pai. É falando da grandeza de Deus em línguas em mistério. Então, quanto mais se ora em línguas, também é uma adoração. Muitas vezes não é mensagem, muitas vezes não é uma intercessão, muitas vezes é uma adoração. Eu gosto de falar três coisas que você às vezes está orando em línguas. É, adoração, ação de graça, está lá em Coríntios 14, e intercessão. Você muitas vezes está falando em línguas adorando, agradecendo ou intercedendo. Eu tenho uma live no canal sobre isso. Adorando, agradecendo ou intercedendo. Número 20, língua carrega a sua bateria espiritual. Sabe quando você está com a bateria acabando? Tinha até aquela propaganda, ainda tem, eu acho que da Duracell, né, das pilhas, né? Não tô sendo patrocinado pela Duracell, devia ser, né? Quem quiser patrocinar aqui o canal, fique à vontade, deixa Deus te usar. Nosso WhatsApp está aqui, entre em contato com a gente. Você que tem um produto, tem um serviço, tem uma empresa, quer que nós divulgamos no Podercast? Entre em contato, vamos conversar. Mas aquela propaganda da pilha, né? Todas as outras pilhas vão se acabando a energia, né? E a Duracell, né? Que é a propaganda, né? Continua trabalhando, quando os outros pararam faz tempo. Então a oração língua é como recarregar sua bateria espiritual. Você está se carregando de uma bateria espiritual. Por isso que aquele que ora em línguas, ele está sempre motivado, ele está sempre cheio de energia. Meu irmão, se carregue da bateria. Número 21. Olha que coisa tremenda. 21 razão para orar em línguas. Essa aula poderosa. Então, eu quero falar para você, antes de eu falar do número 21, se você não curtiu ainda, curta esse programa. Se não é inscrito, se inscreva, falando mais uma vez. E também compartilhe esse programa. A Igreja do Brasil precisa entender sobre a importância de orar no Espírito. A Igreja do Brasil ou a Igreja das Nações, porque muitas pessoas também acompanham nosso canal de outros países na Europa, tem irmãos brasileiros na Europa, né? Tem irmãos de Moçambique, Angola, ali das línguas portuguesas, tem outro país lá que fala, mas você precisa entender, a Igreja do Brasil precisa entender da importância disso. Então você pode nos ajudar compartilhando esse programa, compartilhando os 7 podcasts que nós vamos deixar aqui na descrição. 7 podcasts
poderoso sobre a oração em língua. Compartilhe esses programas. Vamos espalhar esse ensino pelas nações em nome do Senhor Jesus. Número 21. As línguas faz uma ministração cheia de impacto. Antes de sair para ministrar, explode em línguas, observe o movimento do Espírito. Então, falando principalmente isso aqui é para aquele que é ministro, aquele que é pregador, aquele que é cantor, aquele que é líder de célula, que cuida de uma célula. Então, quanto mais você orar no Espírito, isso vai fazer as suas ministrações sair da sua vida com impacto. Vai sair com unção. Vai impactar a vida da pessoa. Porque, talvez você já viu isso, eu já vi. Pessoas que têm um bom sermão, bem bonitinho. Eu estava uma vez na igreja, o pastor pregou. O sermão bem bonito, a pregação muito bonita. Assim, muito inteligente, muito sábia. Mas não senti nada de unção, de poder de Deus. Eu vendo lá, eu falei assim, bonita a pregação. Mas aquela pregação não ia trazer mudança na vida das pessoas, que o que traz mudança na vida da pessoa é a palavra e o poder de Deus. Jesus disse assim, errais não conhecendo a Escritura e o poder de Deus. Então você que é ministro, você que canta, louva, líder de célula, ou você tem um sonho de ser um pregador, a chave é essa. Porque quando você for ministrar, vai sair com impacto, vai sair com poder, vai sair com unção, vai tocar o corpo, a mente, a alma, o espírito da pessoa. E isso que vai fazer diferença na sua vida, no seu ministério. Se você quer destravar o seu ministério, a chave é isso que nós estamos falando. E eu te dei 21 motivos, 21 razões para você orar no Espírito Santo. Oh, aleluia. Se você orar no Espírito Santo, isso vai destravar a sua vida. E você vai ser um dessas pessoas que tem entrado em contato comigo para testemunhar o que Deus está fazendo na vida material, na vida pessoal, na vida familiar. Deus está fazendo na vida profissional, Deus está fazendo no ministério, está tendo uma revolução. Vidas e mais vidas têm testemunhado aquilo que Deus está fazendo. Porque eles estão usando esta chave. Esta chave é a chave do sobrenatural. Entenda isso, essa chave é a chave do sobrenatural. Na verdade, aqui tem 100 razões. Eu escolhi 21 razões. Eu fiz uma live aí no canal, você procura a live, que eu peguei esse estudo do pastor Cris, pastor da África, pastor de usado em milagre e cura, que ele fala 100 razões para orar em línguas. Eu falei, eu vou falar 21. Mas porque eu já falei de uma live de 100 razões bem explicado na live, mas eu falei, eu vou gravar um programa especial no estúdio falando de 21 razões. Então eu quero orar por você, eu quero orar para Deus trazer um avivamento para o Brasil. Deus trazer um avivamento para você. Deus tocar a sua vida de uma forma poderosa. Quero orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor possa estar tocando na vida de cada irmão que vai assistir esse programa. Pai, que no nome do Senhor Jesus, o Senhor possa estar derramando de uma unção poderosa, trazendo um avivamento. Pai, que o Senhor possa estar liberando uma unção que quebra jugo. Se essa pessoa é presa em alguma área por Satanás, por seus demônios, eu repreendo em nome do Senhor Jesus toda opressão, todo engano, toda mentira. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus todo espírito de religiosidade. E que no nome do Senhor Jesus o Senhor possa estar batizando com teu fogo.
o Senhor possa estar batizando com a tua presença. Papai querido, em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa estar vindo com uma unção poderosa na vida de cada um que está assistindo este programa, enchendo da tua presença, enchendo da tua unção. Papai querido, tudo isso que nós ministramos, o Senhor possa estar revelando, abrindo o entendimento deste homem, desta mulher, deste jovem. Papai querido, em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa estar abençoando todas as áreas da vida desta pessoa, abençoando sua família, abençoando suas finanças, seu negócio, sua empresa, seu comércio, seu ministério. Oh, papai querido, em nome do Senhor Jesus, ele possa estar sendo um instrumento nas tuas mãos, um instrumento de avivamento, que o avivamento aconteça na vida desta pessoa. Oh, enche a vida dele, que ele possa ser cheio, vai sendo cheio do Espírito Santo agora, vai sendo tocado pela unção do Espírito Santo agora, vai sendo tocado pelo fogo do Espírito Santo agora, em nome do Senhor Jesus, que o plano de Deus, que é perfeito, bom e agradável, aconteça na sua vida, e tudo que está tirando você do propósito, tudo que está tirando você do alvo, tudo que está atrapalhando o projeto de Deus na sua vida, que no nome do Senhor Jesus possa cair por terra, mas o Senhor, você seja alinhado com o propósito de Deus. Aleluia. E eu sei que Deus está visitando sua vida, uma nova unção. O vinho novo venha sobre a sua vida agora, em nome do Senhor Jesus. O vinho novo venha sobre a sua vida agora, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Se você recebe aí, já vai digitando amém. Coloca aí, né? Eu vou orar em línguas. Eu te dei 21 razões para você orar em línguas, orar no Espírito. Em nome de Jesus, escreva aí, eu vou orar em línguas. Eu te dei 21 razões. Eu só quero avisar, esse programa vai estar sábado no ar, eu vou colocar sábado. E no outro sábado, dia 16, estaremos em Brasília, no evento presencial. Vai ser muito forte lá em Brasília, começando às 15 horas, 3 horas da tarde, vai até às 21 horas, até 9 horas da noite. Eu e o Pastor Rui vai estar ministrando louvor e adoração. Então, quero fazer o convite para você participar. É só você ir na aba comunidade, vai estar lá a foto Brasília e tem um link do ingresso. O ingresso é bem baratinho para você ajudar no café. Nós vamos fazer um coffee break, vai ter um café legal lá. Então ajuda no café, não ajuda nem na passagem. Estou viajando de São Paulo, se Deus quiser, dia 15. Eu vou ver ainda a passagem. Esse dinheiro do coffee break é R$ 30, não ajuda nem na passagem, vai ajudar só no café mesmo. É claro que se você quiser abençoar nas passagens, deixa Deus te usar. Mas o ingresso é esse valor, R$ 30, para ajudar no café, que nós vamos organizar um café, um bolinho, um pão. Ainda vou ver o que tem lá em Brasília, coisa boa, né? Então, nós vamos organizar esse café, um suquinho, café. Então, nós vamos estar fazendo isso. Dia 16 de novembro. Porque o nosso alvo, esse evento chama Profundeza do Espírito. Nosso alvo é no Brasil inteiro. Para falar sobre isso que nós estamos falando aqui no canal, unção, oração em línguas, avivamento. Tanto que no mês de janeiro, se Deus quiser, vai ter um evento em Jundiaí, que é uma cidade do estado de São Paulo. E também nós vamos ter numa cidade lá do Paraná, que eu esqueço o nome da cidade, mas eu vou preparar já nessa semana o link do ingresso. No Paraná. No Paraná, vou estar 2 vezes. Vou estar em janeiro e vou estar em março. Já está certo as 2 agendas. E nós queremos ir para todo lugar do Brasil e também depois no futuro, quem sabe na Europa. Tem alguns irmãos que nos acompanham na Europa. Queremos estar indo. É claro que tudo é um grande desafio. Nós somos um canal que está crescendo, mas ainda não é tão grande assim, né? Graças a Deus nós alcançamos agora 16 mil inscritos. Queremos alcançar 100 mil inscritos. Você pode nos ajudar a isso, porque nós queremos que essa mensagem se espalhe.
Então, tudo que nós for fazer, tudo precisa de recursos. Então, Deus possa levantar patrocinadores, pessoas que queiram investir no canal, e pessoas que tiver produto e serviço, como eu falei, pode eu até divulgar no Podercast. É, o, eu tenho um Podercast que alcançou 180 mil pessoas. Um dos últimos agora já está alcançando 30 mil pessoas. Imagina se divulgando para 150 mil pessoas, para 30 mil pessoas, e fora que no YouTube a vida toda. Daqui um ano ainda está lá passando, daqui 2 anos ainda está passando, 3 anos está passando. Tem esse no YouTube, na questão, melhor rede orgânica de vídeo é o YouTube. Então convido você para fazer parte desse projeto. Vamos crescer e você pode ajudar nesse crescimento. Se Deus tocar a sua vida, é lógico que é tudo voluntário. Deus está tocando pessoas. Tem irmãos que mandam oferta e falam, pastor, é pouco que eu posso mandar. Meu irmão, é, e aí mesmo assim já está abençoando. Nós conseguimos fazer 51 podcast, 51 podcast. Uns foi feito nesse salão, esse salão aqui é da prefeitura, mas outros foi feito num salão, no estúdio, né? Salão no estúdio, lá em São Paulo, que você paga a hora. É, e já fiz vários estúdios aqui em São Paulo, São Bernardo, Santo André, mas agora estou fazendo mais no estúdio lá na Zona Leste de São Paulo também. Então, graças a Deus, você pode fazer parte, nos ajudar. Mas eu quero deixar essa mensagem. Ore no Espírito. Eu te dei 21 razões para você orar no Espírito, orar em línguas. Ore no Espírito, hora após hora, que Deus vai abençoar você. Você vai provar do sobrenatural, em nome de Jesus. Então, que Deus abençoe. Escreve aí, eu vou orar em línguas. Que Deus abençoe. Até o próximo programa. Até a próxima aula, se Deus quiser, em nome de Jesus. Fique com Deus.